Bem-vindos à Plataforma do Conhecimento, um projeto dos Conselhos Federal e Regionais de Administração, desenvolvido com o objetivo de disseminar conhecimentos nos diversos campos da administração. A transmissão de hoje, que poderá também ser ouvida pela web rádio CRA-RJ, apresentará a Comissão de Estudos sobre Empresas Juniores na discussão do tema Transformando a Academia em Prática de Mercado. De que forma a participação numa empresa júnior pode auxiliar no desenvolvimento das competências requeridas pelo mercado? Participe, envie suas perguntas por meio do fórum plataforma.cfa.org.br. Passo a palavra ao mediador do debate, o administrador Antônio Rodrigues de Andrade. Boa tarde. Gostaria de dar a todos vocês boas-vindas em nome de nosso presidente Wagner Siqueira e de todo o conselho desta casa. Hoje estaremos tratando do tema Transformando a Academia em Prática de Mercado e o nosso foco será em Empresa Júnior. Para tanto, nós temos aqui alguns convidados que estarão compartilhando o conhecimento com todos nós. Por favor. Boa tarde, meu nome é Michele Claudino, eu sou gerente de projetos da Multiconsultoria, empresa júnior de Administração e Economia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Boa tarde, meu nome é Rafael Ávila, eu sou ex-presidente e atual conselheiro da Aera Consultoria, estudante de administração da UFRJ e também consultor da Luz Consultoria. Boa tarde, meu nome é José Antônio de Barros, sou professor, administrador e consultor de empresas e atuo no mercado já há um bom tempo e exatamente dentro de uma universidade onde a gente pratica empresa júnior. Bom, não podemos começar esse debate sem que a gente tenha, antes de tudo, um entendimento do que é a empresa júnior. A empresa júnior é um laboratório de práticas em que o acadêmico sai da sala de aula e pode colocar todo esse seu conhecimento em trabalhos realizados no mercado. Basicamente, a empresa júnior contribui não só para o desenvolvimento acadêmico deste jovem que está lá nas suas atividades junto à empresa júnior, como um empreendedor júnior, como um consultor e gestor de todas as suas atividades, como também para pequenas, microempresas e sociedade de maneira geral. Alguns números para vocês verem a representatividade dessa instituição no nosso país. Nós temos aqui no Brasil, estima-se através de uma pesquisa da Brasil Júnior, que eu convido todos a consultarem depois e visitarem seu site, estima-se que nós temos 1.120 empresas juniores no Brasil, sendo que são 27.800 acadêmicos, consultores ou empresários juniores. Desse total, nós temos empresas confederadas à Brasil Júnior, que totalizam 168. E são 2.390 acadêmicos, empresários, consultores juniores ligados a essas 168. De todos os estados, os dois que mais têm empresas juniores em funcionamento, nós temos São Paulo com 28%, nós temos Minas Gerais com 18% e temos o Rio de Janeiro com 5%. São 13 estados diferentes no nosso país, cabendo a esses dois uma maior representatividade em termos de atuação da empresa júnior. Bom, alguns outros números aqui. Nós temos 55% de empresas juniores em faculdades públicas federais, 37% em empresas públicas estaduais e apenas 9% em faculdades privadas. Quanto à ideia de criação, nós temos 67% alunos incentivando, né, as instituições de ensino no sentido de criação da empresa júnior. 32% alunos e professores e somente 1% professores incentivando isso. Parece baixa, né? A participação de professores em termos de incentivo da instalação de empresas juniores. Em 2003, nós tínhamos 650 projetos, foram 650 projetos desenvolvidos, e em 2009, 2.500 projetos desenvolvidos. Vejam o crescimento. Se nós formos pegar dados totais dos 30 anos de existência de empresa júnior aqui no Brasil, ela começou na década de 80, com 2 escolas em São Paulo e uma aqui no Rio de Janeiro. Nós temos um total de projetos desenvolvidos nesses 30 anos de 15.500 projetos, totalizando um faturamento de R$8.500.000. Rafael, esses dados são importantes, né, e significativos, né? Gostaria que você comentasse um pouquinho.
são extremamente significativos e eu acho que a contribuição que a empresa júnior pode dar para o estudante de administração ou para qualquer estudante que está ingressando na universidade é justamente essa possibilidade de vivenciar diversas experiências na prática. Tudo que ele aprende na sala de aula, ele pode colocar de alguma forma na prática, no seu dia a dia. E aí, falando um pouco mais da minha experiência, desde que eu entrei na área consultoria, empresa júnior de gestão de negócios da UFRJ, eu entrei na parte de negociação, vendas, a área comercial da empresa, passei por gerenciamento, fui diretor de projetos e terminei minha gestão de presidente no meio desse ano. E aí você pode ver que você consegue, dentro de uma empresa júnior, vivenciar áreas de negociação com clientes, onde você pode conversar com empresas no mercado de trabalho, pessoas físicas que querem empreender, e você começa a entender um pouco mais da realidade do mercado de trabalho. Na parte de gerenciamento, me possibilitou trabalhar com diversas equipes diferentes, perfis de pessoas diferentes, e conseguir lidar com isso, desde indo para a diretoria de projetos, onde acabei trabalhando com mais projetos, mais clientes, e terminando na presidência, que aí é uma posição bastante estratégica da empresa, que te possibilita contato com universidade, parceiros, mais clientes, tentar de alguma forma gerir a sua empresa como um todo. E isso tudo foi ao longo do tempo desenvolvendo algumas competências essenciais para hoje definirem quem eu sou. E aí eu destaco 3 principais delas, que a primeira foi o sentimento de dono de uma empresa, a questão da autonomia, de você entrar em qualquer organização e pegar o trabalho para você e conseguir fazer isso bem. A segunda questão é de trabalhar com muito afinco, que às vezes, quando você só entra na universidade, para os jovens universitários hoje, que estão fazendo universidade, eles acabam não tendo a experiência de mercado, de como é trabalhar numa organização, e se acostumam muitas vezes com trabalhos acadêmicos de sala de aula, que é bastante diferente da realidade de trabalho. E por final, que eu acho que é uma coisa essencial hoje no mercado de trabalho, é a apresentação de resultados. É você ter foco em resultados, você saber que você está fazendo diversas atividades para obter conquistas, resultados no curto, médio e longo prazo. E tudo isso possibilitou esse meu desenvolvimento. E, basicamente, a gente também tem algumas dificuldades dentro da empresa júnior. Eu citaria 2 principais. Uma é conseguir todo o respaldo dentro da universidade, de professores e do meio acadêmico. E o segundo seria, por sermos juniores, universitários ainda, você tem que a cada dia estar provando que você é capaz de desenvolver projetos, desenvolver uma empresa e colocar isso para frente. Michele, e aí? Então, vou falar um pouco sobre a minha experiência atual, que eu estou na multiconsultoria, né? Eu descobri a multiconsultoria através de uma palestra que houve do movimento na minha sala de aula, quando eu era caloura ainda na universidade, e aí eu descobri que eu queria aquilo para a minha vida. Eu fiz o primeiro processo seletivo, não passei, e aí, insistindo, eu passei no meu segundo processo seletivo, e tive o sucesso, pude entrar na multiconsultoria, e estou tendo uma ótima carreira lá dentro. Vou deixar, com certeza, o meu legado para todos os trainees que estão agora na empresa. Eu faço parte da gerência de projetos. É uma área onde você está em constante contato com os clientes. Então, é uma ótima oportunidade para você, como o Rafael falou, você colocar a teoria mesmo que você aprende dentro da sala de aula em prática e você aprender mesmo esses valores, aprender mais os seus valores, colocar em prática tudo que você tem dentro de você mesmo. Isso tudo me ajudou muito ao meu desempenho escolar. O que muitos professores também questionam é que os empresários juniores, eles não têm um desempenho escolar muito bom, assim, acadêmico, mas isso não é uma verdade absoluta. A gente pode comprovar com vários empresários juniores que muitos empresários juniores vão muito bem na sua formação acadêmica. E também, assim, em questão aos seus planos, sua vida pessoal, você desenvolve também, não só o seu lado profissional. Eu acho que é basicamente isso. Diz uma coisa para a gente, como é que o estudante de administração pode ingressar numa empresa júnior? Quais são os requisitos? Existe alguma exigência para ele poder estar ingressando numa empresa júnior? Não existe nenhuma exigência em si, mas eu acho que o que exige de você é força de vontade mesmo para enfrentar aquele processo seletivo todo. O programa trainee também, que pelo menos na minha empresa, onde eu estou atuando agora, é bem pesado. Você não tem nenhum programa trainee igual em nenhuma empresa, fora mesmo desse meio acadêmico. Mas eu acho que falta mesmo, Antônio, é a questão de você mesmo ter iniciativa. Você ter questões de valores mesmo
dentro de você que possa ser parecidos com a empresa. Porque se você não tiver esses valores junto com a empresa, você não vai se identificar com aquilo que você trabalha, você não vai ter prazer no que você faz. Compartilha com essa opinião? Não, totalmente. Eu acho que até foi um dos primeiros pontos que eu coloquei, que é a questão do amor, de você conseguir ter prazer em trabalhar. E eu já tinha feito diversos estágios antes de ingressar na empresa júnior e eu acho que em nenhum deles eu tive o prazer e a felicidade de trabalhar no dia a dia, de todo dia trabalhar diversas horas em prol de um objetivo, que era o desenvolvimento da minha empresa júnior, o meu desenvolvimento pessoal e, com isso, alavancar o movimento de empresas juniores que tem um projeto, uma ideia, um conceito que é muito importante, que é desenvolver os futuros jovens que vão transformar a sociedade. E aí eu acredito muito nisso e acho que esse é o papel que a gente está desenvolvendo hoje, de cada vez mais estar se desenvolvendo para no futuro sermos os futuros administradores que vão transformar a sociedade. Bom, ingressar na empresa júnior, vocês apresentaram de forma muito clara, mas antes de mais nada, precisa ter empresa júnior na instituição. E como é que uma instituição pode, né, instalar ou inaugurar uma empresa júnior ligada a um curso de administração? Primeiro, antes de tudo, precisa da iniciativa dos alunos em querer abrir uma empresa júnior. Depois procurar os coordenadores do seu curso, ver se outros cursos, você pode também agregar outros cursos à sua empresa júnior de iniciativa. Pelo menos na Multiconsultoria a gente começou com a administração. Depois de um ano a gente agregou ao curso de economia e agora a gente tem planos de agregar novos cursos que estão existindo na Rural para a empresa júnior. Mas é sempre bom a gente ter um apoio de professor, de um orientador mesmo para a empresa júnior. Eu acho que é essencial esse último ponto que a Michele colocou, que é o de justamente ter o apoio de professores. Então, você, professor, hoje, que está assistindo o nosso debate, é muito importante que você fomente o desenvolvimento de novas empresas juniores, de novos empresários juniores dentro das suas universidades, porque esse é um ponto que eu acho que é como se fosse um nó. O professor ele tem um poder muito forte de contato com os alunos. E ele tentando fomentar isso, desenvolvendo a ideia de criar novas empresas juniores, tem um poder disso ir para frente muito maior. Vocês destacaram aí a iniciativa ou um impulso que um professor pode dar na criação de uma empresa júnior dentro do seu curso. E como é que poderia, ou deveria ser a atuação deste professor ligado aos projetos que vêm sendo desenvolvidos? Como é que ele participa? Ele ajuda na venda do projeto, ele ajuda no planejamento, ele ajuda na orientação. Como é que é? Existe um padrão ou isso é de acordo com o estabelecido por cada empresa júnior? Normalmente, não existe um padrão específico para cada empresa júnior. Muitas vezes isso é feito de acordo com a realidade da sua empresa júnior, mas o ideal é que o professor esteja tanto lá para fomentar o desenvolvimento da empresa júnior e na questão dos projetos e da realidade do dia a dia da empresa, esteja lá para orientar os alunos. Porque muitas vezes são alunos que estão nos seus primeiros períodos de faculdade, ainda não têm um conhecimento totalmente desenvolvido e precisam de um know-how, de um conhecimento que muitos professores têm, tanto de mercado quanto acadêmico, para orientar esses alunos no desenvolvimento de projetos de consultoria e também no dia a dia da empresa, que é essencial. Além deles ajudarem a gente orientando em projetos, planejando mesmo, até mesmo na execução do projeto, muitas vezes os professores chegam com projetos para a gente. Então, os professores, tanto eles captam projetos, como também orientam nos projetos, planejando, executando essa parte. Uma questão que me chamou a atenção quando eu levantei aqui o faturamento de 2009 até hoje, de 8 milhões e 500 mil reais. Existe um padrão também com relação aos critérios para cobrança, valores de cobrança? São cobrados valores de mercado ou são valores menores? Como é que essa receita ou esse faturamento que entra é distribuído dentro da empresa júnior? Como é que funciona isso? Bem, assim, os valores dos projetos variam muito, porque cada projeto é diferente de cada um. Então, e também cada cliente é diferente de cada um. Então, cada um tem uma necessidade. Então, os projetos variam de valor, mas o nosso preço, assim, não é um preço de mercado em si, porque se a gente colocar empresa júnior e empresa sênior de consultoria, a gente vai ver que o preço da empresa sênior é muito maior. Então, o nosso foco, por isso que o nosso foco é muito maior em micro e pequenas empresas. Mas o Rafael pode também falar um pouco mais
sobre isso, que ele também foi gerente de projetos. Então... Isso. Eu acho que são 2 pontos também que são essenciais. Um é o foco da empresa júnior, do movimento de empresas júniores em desenvolver a sociedade. E já nesse foco a gente percebe, claro, um apelo de a gente tem que deixar os nossos produtos, serviços mais baratos para eles serem mais acessíveis a micro e pequenos empresários e pessoas físicas, que muitas vezes não têm condições reais de pagar por uma consultoria de mercado. E o segundo ponto, que também é muito importante, é normalmente as empresas juniores elas estão inseridas dentro da universidade e por isso elas têm muito menos custos do que empresas de mercado, tanto em questão de impostos quanto em questão de custos fixos, variáveis dentro da empresa. E isso favorece, possibilita também a questão de preços mais acessíveis a qualquer empresário que tenha interesse em contratar esses serviços. Eu fiz essa pergunta basicamente na expectativa da gente poder atender quem está nos assistindo aqui em relação à prestação de serviços, né? A gente estava focando inicialmente aí, a atuação do acadêmico junto com a da empresa júnior, do professor junto da empresa júnior, e agora eu queria abrir um pequeno espaço para a gente falar um pouquinho também da possibilidade dos serviços a serem prestados para os interessados, né? E aí eu gostaria de saber de vocês que tipos de serviços são prestados pela empresa júnior. Por exemplo, a Aira, que tipo de serviço fazia, depois lá a Multi, o que fazia, e de maneira geral, o que pode vir a ser apresentado aí para a sociedade ou para pequenas e microempresas? Os serviços que a Aira presta são serviços na área de gestão de negócios como um todo, e aí dentro disso a gente tem 5 subsetores principais, né? Marketing, finanças, recursos humanos, estratégia, né? Estruturação de negócios como um todo, e também a questão de operações, de toda a parte operacional do negócio. E, basicamente, é muito importante que toda essa estruturação financeira e do negócio como um todo seja feita, porque possibilita que o microempresário, o futuro empresário, né, no caso da pessoa física, tenha um conhecimento de gestão maior e tenha todo um apoio por trás, favorecendo que ele tome as melhores decisões de negócio para que o negócio dele dê certo. Na Multiconsultoria também é uma empresa de gestão de negócios, então ela oferece basicamente os mesmos serviços parecidos com o da Aira. Só que a gente tem 5 áreas lá. Qualidade, marketing, projetos, RH e... esqueci a outra. Finanças. Finanças, isso, administrativo financeiro. Então a gente oferece vários serviços nessas áreas. Então é basicamente aquilo que o Rafael falou da Aira também. Só que a gente tem uma gama de serviços maiores do que a Aira. Como é que é a prospecção disso? Vocês vão a clientes, os clientes vêm a vocês. Como é que isso funciona? Existe alguma feira em que se demonstre os serviços? Como é que é feito esse trabalho no sentido de conquistar clientes e apresentar para esses clientes que o trabalho de uma empresa júnior, que é orientada, que deve ser orientada, no nosso caso, por um professor ou por um administrador, né, gera bons serviços? Então, Antônio, pelo menos lá na Multiconsultoria, quem é responsável por prospectar mesmo essa parte de clientes, assim, é a área de marketing. Então, ela é a parte dela, essa responsabilidade de prospectar cliente. Mas, como eu falei, muitos professores vêm até nós pedindo um projeto ou então trazendo um cliente novo para a gente. A gente também frequenta certas feiras de negócios para também prospectar. Tantos membros de diversas áreas também fazem isso. Mas, basicamente, quem prospecta cliente é a área de marketing dentro da empresa. Como toda e qualquer empresa, cada um tem a sua responsabilidade, cada área tem a sua responsabilidade. Isso, e eu acho que é uma coisa que varia muito de empresa para empresa, qual área vai prospectar, como vai ser prospectado, e isso é muito importante de se destacar, que você pode prospectar de várias formas, você pode correr atrás do seu cliente, ligando, você pode procurar associações comerciais, participar de feiras, de eventos, e toda essa forma de prospecção vai variar de pessoa para pessoa. No caso da Aira Consultoria, um ponto que é importante destacar, e eu acho que também vale muito para Multi, é a questão do nome. Por trás da Aira tem o nome da UFRJ, isso favorece a procura de novos clientes interessados em conhecer um pouco mais. E, além disso, tem toda aquela questão de fidelização de antigos clientes que podem ou indicar novos clientes para a gente ou procurar a gente de volta para uma nova solução, para um novo problema que ele está enfrentando. Fala um pouquinho da experiência de vocês neste processo, que é um processo inicial, e o que vocês construíram em termos de bagagem profissional, atuando, pelo que eu vi, inicialmente nesta área. Basicamente, foi muito interessante o meu desenvolvimento de
formas de conversar, criar uma empatia com o cliente, saber como lidar com ele da melhor maneira possível. Eu acho que esse foi o primeiro aspecto. O segundo muitas vezes as pessoas são um pouco tímidas, elas têm um pouco de receio de conversar. E com o tempo, quanto mais você negocia, quanto mais você conversa com futuros clientes ou até clientes mesmo, você vai desenvolvendo a sua capacidade de argumentação, de propor soluções, de pensar de uma forma mais holística no problema desse cliente. E isso tudo você vai desenvolvendo com o tempo e com a prática. Michele, e o aspecto específico de negociação? Como é que você se desenvolveu nesse aspecto de negociação, que é muito importante para todos nós na nossa área? Então, fazer essa questão de negociação assim dentro da empresa júnior é uma questão bem interessante, assim, porque você consegue ver valores que você antes você achava que você não tinha. Então, é uma questão que você vai se descobrindo também. Concordo plenamente com o que o Rafael falou, a gente vai buscando novos valores, a gente vai também lapidando aqueles que a gente tem. Mas essa questão da negociação a gente coloca na prática mesmo. A gente pegando o primeiro projeto, tanto é que meu primeiro projeto também foi uma grande lição para mim, porque foi um projeto de estruturação financeira, eu nunca tinha vendido um projeto. Claro que tem aquele nervosismo, mas na hora de você negociar com o cliente, você tem que vender mesmo seu peixe. Então, você tem que estudar bastante, ter bastante embasamento naquilo que você está falando. Então, essa questão de negociação não é basicamente você chegar lá e saber vender o seu peixe. Você também tem que estudar por trás daquilo. Uma curiosidade que eu tenho também é como é que a gente pode, se é que é feito normalmente, ligar com maior intensidade o que vem sendo discutido em sala de aula com o que vem sendo praticado na empresa júnior. Há fórum de debates, há lições aprendidas em que a participação do professor seja uma atuação mais marcante. Como é que se desdobra isso? O que vocês aprendem, o que vocês não aprendem, isso vai para a sala de aula, a sala de aula é levada para a empresa. Como é que existe esse compartilhamento de conhecimento, essa troca de informações? Tem uma pergunta aqui da Fernanda, de Brasília, que eu achei muito interessante. Vocês acham que a empresa júnior pode também contribuir, levando aos professores que dela participem, ideias para fomentar o que é transmitido em sala de aula, nos cursos de administração, por exemplo? Sim, muita coisa. Eu entrei pelo menos no meu terceiro período na empresa júnior. Então, muita coisa que eu vi na empresa júnior, depois eu vi na prática, quer dizer, na teoria em si, na sala de aula. Então, algumas coisas eu não sabia, eu fiquei sabendo na empresa júnior. Você sabendo na prática é muito mais fácil para quando você saber na teoria, assim. Então, essa questão dos professores também, eu acho que faltam também, Antônio, muitas matérias específicas em si para, talvez, pessoas que queiram empreender dentro da universidade em si. Pelo menos a gente, na empresa júnior, a gente tem muito mais esse senso crítico em si, porque a gente está lidando com um mercado mais aberto, entendeu? Mas essa questão mesmo dos professores orientar em si, seria muito mais fácil se a gente tivesse matérias específicas, mais específicas nessa questão. E, além disso, uma coisa que eu acho que é muito legal também é a empresa júnior ir para a sala de aula. Nesse caso, a gente faz diversos projetos em diversas áreas específicas e, muitas vezes, esses projetos podem ser aproveitados pelo professor na sala de aula como um estudo de caso, colocando na prática para os alunos o que foi feito pela empresa júnior. E aí você consegue, com isso, disseminar cada vez mais o conceito de empresa júnior para os alunos e também levar um pouco da prática para a teoria, que também é muito importante essa troca. Tem aqui uma pergunta da Marcela, de Niterói, que ela pede exemplos de projetos realizados por uma empresa júnior que estejam contribuindo com a sociedade. Bom, eu vou falar especificamente de um projeto da Aira, que a Aira está desenvolvendo ainda. A Aira está ajudando com o plano de negócios de uma casa de cultura e inclusão. Então, é um projeto social que visa o desenvolvimento de um centro cultural inclusivo para qualquer pessoa portadora de necessidades especiais. E eu acho que esse é só um dos projetos que a Aira já desenvolveu, além de, eu vou citar aqui que só no ano de 2010 foram 5 projetos desenvolvidos a custo zero para a universidade, visando o desenvolvimento da universidade, e foram mais 2 projetos a custo zero para clientes de fora, com esse objetivo de desenvolver a sociedade como um todo.
E esses projetos, um tinha o foco em ser uma empresa de reaproveitamento de garrafas PET para produção de camisas, e o outro era para uma oficina, né, de reciclagem de papel que fica dentro do Instituto Felipe Pinel. Então, com esse intuito mesmo de desenvolvimento da sociedade. Tem algum outro exemplo? Então, lá na Multi a gente também faz essa questão de... A gente está querendo inserir também essa questão de projeto social mais dentro da empresa. Mas a gente não tem nenhum exemplo, assim, basicamente, de a gente fez já. Mas a gente está querendo inserir já. Mas em questão a projeto de baixo custo mesmo, que a gente não tirou lucro nenhum e a gente não tem esse objetivo, é em questão de a gente captar também empresas de seropédica, onde a gente está inserido, desenvolver aquela região em si. E teve um projeto que foi meu primeiro projeto que eu gerenciei, que a gente fez numa academia, e que a gente fez esse projeto a um baixo custo mesmo para o cliente, visando o seu desenvolvimento. Então, eu acho que isso também contribui bastante para o movimento em si. Tanto para o desenvolvimento dos membros em si, quanto o desenvolvimento do empreendedor que está empreendendo naquela área. É bom deixar claro que quando a gente fala de que não tem lucro, ou que... É claro que a gente quer fazer da empresa júnior uma organização sustentável. Né? Ela não pode ficar solicitando dinheiro à sua instituição ou buscando patrocínio para poder desenvolver seus trabalhos. É um papel do empreendedor fazer a empresa ir à frente, é um papel do gestor fazer com que ela efetivamente funcione e gere resultados. É bom a gente destacar que a empresa júnior não tem a finalidade de trazer recursos financeiros. A construção da empresa júnior, a construção de riqueza da empresa júnior é o valor que ela vai permitir que seja repassado ou transmitido para os seus acadêmicos no processo de formação profissional. Esse é o valor principal que a gente deve resgatar e considerar aqui. Junto com isso, ou como consequência disso, é claro que um outro parceiro nesse processo é fundamental que esteja presente, que é a sociedade e que são as várias organizações que se disponibilizam para esse funcionamento de maneira bastante harmoniosa. Eu gostaria agora de estar passando a palavra para o Barros, no sentido da gente trazer à tona algumas coisas que já foram apresentadas aqui, tanto por Michele quanto por Rafael, no sentido da gente ver a empresa júnior como construção de competências para esses acadêmicos. Tem algumas outras perguntas aqui que eu gostaria de dizer que, ao final deste bloco, a gente vai estar respondendo juntamente com as outras que estarão sendo feitas. Barros, bem-vindo aí, por favor, a sua contribuição. Ok. A gente está vivendo um momento de muita competição no mercado. Então, por exigência disso, as empresas têm mudado muito o seu perfil, mudado muito, vamos dizer assim, a exigência em relação aos candidatos, em relação aos profissionais que atuam nela. Então, de um modo geral, uma das coisas que o mercado vem exigindo é o conhecimento do negócio, né? Antigamente, você tinha em algumas atividades, como recursos humanos e área financeira, profissionais que poderiam atuar em diversos tipos de segmento. Hoje há uma exigência do mercado de que esse profissional também seja conhecedor do negócio. Outro aspecto importante é o aspecto da comunicação. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo um momento em que as pessoas precisam se comunicar. Então, os meios eletrônicos, os meios, vamos dizer assim, digitais, vêm trazendo, vamos dizer assim, a necessidade realmente de comunicação. Então, o gestor, o líder que não tenha realmente essa condição eu diria, uma pessoa que precisa buscar, que precisa encontrar, vamos dizer assim, meios de se tornar um bom comunicador. O aspecto de saber ouvir, né, de ter a capacidade de ouvir, não simplesmente de ele ser o único transmissor da informação. Mas hoje o conhecimento é disseminado em toda a organização. Então nós estamos falando, por exemplo, de empresas hoje que estão implantando gestão por processo. Então a gestão por processo implica em que haja troca de conhecimento entre os membros. Então todas as pessoas, de um modo geral, participam da gestão de processo. Então a decisão já não é mais, vamos dizer assim, da cúpula da empresa. Isso tudo modifica o pensar, modifica o agir, modifica o aprender. Então o profissional tem que também saber permanentemente estar aprendendo. Ele tem que, vamos dizer assim, ter realmente o seu autodesenvolvimento. Já foi o tempo em que as empresas determinavam, vamos dizer assim, o desenvolvimento de um profissional. E hoje não. Hoje o profissional ele tem que sentir as necessidades, o que ele precisa
de certa forma, e desenvolver essas competências, porque as essenciais, obviamente, todas as empresas vão exigir, né? De acordo com cada segmento de negócio, são determinadas as competências do negócio. Mas eu estou dizendo mais das competências gerais e que são necessárias para todos os executivos. Então, essas competências hoje o mercado vem cobrando dos candidatos, dos profissionais, e vem exigindo, vamos dizer assim, uma mudança de comportamento, uma mudança e um ajuste. Então, por exemplo, não é mais admissível que um profissional de RH e um profissional de finanças fiquem sentados dentro de um gabinete assistindo praticamente as coisas acontecerem. Eles fazem parte do negócio. Então, é comum hoje eles se abraçarem com um profissional de marketing e saírem para o mercado para conquistar clientes. Porque, na verdade, o cliente, muitas vezes, de uma grande empresa, ele vai adquirir um equipamento de um valor bastante significativo, ele precisa, por exemplo, de um financiamento desse equipamento. Então, o gestor financeiro vai junto com o profissional de marketing, vai dar os elementos para ele financiar esse equipamento. Depois de comprar o equipamento, ele precisa otimizar o uso desse equipamento. E ninguém melhor do que o profissional de recursos humanos para poder, então, ministrar um treinamento, para poder, vamos dizer assim, preparar a equipe para melhor assimilar esse novo produto e conseguir o melhor resultado possível. Então, são características novas que vamos dizer assim, estão sendo adquiridas por esse mercado e que necessitam de profissionais flexíveis, profissionais que aceitem mudanças, né, que não sejam profissionais resistentes à mudança, porque eu diria que o mercado muda a cada momento. A cada momento a gente tem novidades, nós temos novas tecnologias entrando no mercado e, para isso, nós temos que estar adaptados a essas tecnologias e estar aceitando, vamos dizer assim, essas condições naturalmente, sem nenhum tipo de resistência. Então, eu diria que são as condições principais que nós exigiríamos de um profissional hoje no mercado. Diz uma coisa aqui para a gente, Marcos. Como é que a área de recursos humanos, e principalmente a área de atração de talentos, a anterior chamada aí, recrutamento e seleção, vê o acadêmico e que participou da empresa júnior? Existe aí uma perspectiva relacionada a maior atratividade ou maior facilidade de ingresso na empresa, caso ele tenha participado de uma empresa júnior ou não? Não, sem dúvida nenhuma, porque, como foi colocado muito bem pelo Rafael e pela Michele, essa característica, é comum esse depoimento. Puxa, a primeira vez que eu fiz o contato com o cliente, eu tremia, eu tinha medo, não sabia o que falava, as mãos suavam, né, causava aquele tremor todo. Então, esse processo, ele obviamente não vai ter mais na empresa, porque ele já passou por esse aprendizado. E exatamente essa fase em que ele vai ao cliente, que ele vai prospectar cliente, que ele vai para dentro da empresa, oferecer um trabalho, desenvolver um projeto em conjunto com o cliente, ele vai assimilar, vamos dizer assim, vários conhecimentos e vai perder aquela inibição inicial que é natural, que é comum no jovem, aquele jovem que somente frequentou uma faculdade, que somente tem o conhecimento, vamos dizer assim, teórico, né? Então, a teoria é uma coisa e a prática é completamente diferente. A exigência realmente do mercado hoje é muito, muito grande. Eu citaria também os idiomas, que hoje nós não temos como evitar, por exemplo, que um executivo não fale pelo menos 3 idiomas, né? O nosso, claro, e hoje é algo assim muito discutido, né, porque nós temos aí uma deficiência no ensino do nosso idioma, mas é necessário realmente que o jovem tenha o conhecimento do nosso idioma, o idioma inglês, que é fundamental, e também o espanhol, né? Hoje nós temos a necessidade desses 3 idiomas realmente preparados para que o jovem possa se dar bem. Então, eu diria que é fundamental essa fase, vamos dizer assim, embrionária, em que o talento ali é despertado, em que as pessoas colocam as suas vocações e possam, então, com isto, vamos dizer assim, desenvolver-se e chegar à empresa, eu diria, não como um iniciante, não como um aprendiz, mas com alguém que já praticou, com alguém que já tem, pelo menos, os primeiros passos dados, e aí é só dar continuidade. Em 2006, foi feita uma pesquisa em nível nacional pelo Conselho Federal de Administração relacionado ao perfil do administrador. Esse ano já estamos dando início a uma nova pesquisa que será desenvolvida também em nível nacional, e nós aqui no Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro estaremos desenvolvendo uma especificamente para os administradores fluminenses. Mas eu me refiro à pesquisa de 2006 pelo seguinte, Marcos, tanto para professores, quanto para empresários, quanto para acadêmicos de maneira geral, mas aí eu destacaria professores e empresários, diziam naquela oportunidade
que a carreira de consultoria era uma grande tendência para o mercado. Para ser sincero, ambos colocavam a consultoria em primeiro lugar. Você acredita que ela de 2006 se desenvolveu e existe uma tendência para ela continuar se desenvolvendo? Qual é a tua opinião a respeito disso? Sem dúvida, eu diria que as empresas, de um modo geral, enxugaram as suas estruturas internas. Então, hoje você tem profissionais atuando de forma específica em algumas atividades e quando é necessário, por exemplo, a implantação de um novo projeto, quando você precisa tocar um projeto diferente, de uma proporção maior, é necessário a presença de um consultor, alguém que se dedique, vamos dizer assim, full time sobre aquele projeto, alguém que acompanhe, que oriente, que dê as coordenadas e que seja realmente o mentor do projeto. Eu diria assim, por exemplo, hoje é comum no mercado a remuneração estratégica, né? Diante dessa inovação que surge das competências, então hoje muitas empresas já remuneram por competência. É uma matéria nova, é uma matéria, eu diria, que tem a sua complexidade. Não são todas as pessoas, todos os profissionais que dominam, mesmo profissionais de recursos humanos não dominam totalmente, vamos dizer assim, a implantação de um projeto de remuneração por competências. Isso vai exigir realmente de consultorias que se aplicam nisso, que têm realmente, vamos dizer assim, toda uma expertise nessa área. E aí o consultor, por exemplo, numa média empresa, como é que eles vão certificar competências? É complexo isso para uma média empresa. Eu diria para uma grande empresa talvez fosse mais fácil, mas para a média e pequena empresa isso é quase impossível. E a consultoria, nesse caso, exerce de forma completa esse papel. Ela tem a capacidade realmente de não só fazer o processo, como certificar as competências, que é uma das condições para se remunerar por competências. Deixa eu ter uma questão aqui que eu achei interessante, que é o seguinte: a gente não vive num mar de rosas também. Parece que nós conversando aqui, a empresa júnior é uma maravilha, todo mundo se beija, se abraça, não tem conflito, é tudo um negócio assim, tipo Shangri-La. Diz uma coisa para a gente, conflitos existem, mas fundamentalmente, como é que a gente consegue sustentar, segurar, manter um acadêmico que geralmente começa como trainee e vai ascendendo? Como é que a gente, especificamente num caso, quando a empresa júnior não gera remuneração para esse aluno? A gente já sabe que não é papel da empresa júnior, mas muita gente vai pensando nesta possibilidade. Como é que a gente retém esses talentos dentro da empresa júnior numa situação dessas e dos conflitos existentes que acontecem nas AJRs? Conflitos eu acho que vão existir em organizações de mercado, na sua casa, em empresas juniores, em qualquer lugar. Eu acho que um ponto que a empresa júnior favorece é você aprender desde cedo a lidar com esses conflitos, a como você vai discutir, que tipo de benefícios você pode ter e como contornar essa situação. E eu acho que realmente é muito difícil para a empresa júnior, que eu acho que na grande maioria dos casos não é remunerada, reter um talento que está procurando dinheiro. Mas eu acho que em compensação, eu acho que você tem um poder de desenvolvimento dentro da empresa júnior que nenhum estágio lhe proporciona. Justamente por um ponto que eu citei logo no começo dessa conversa, que é a questão da autonomia. Lá na empresa júnior você tem um poder de se desenvolver e você tem um aparato todo em torno disso para você se desenvolver, que eu acho que é justamente o trade-off em relação a você estar no mercado ganhando dinheiro em um estágio qualquer. Eu acho que esse desenvolvimento é o ponto-chave e quem consegue observar isso se prepara o suficiente para quando sai da empresa júnior já estar com uma oportunidade de mercado, como foi o meu caso. Eu não fiquei um dia, desde que eu saí da empresa júnior, sem estar trabalhando. Eu fui diretamente para a Luz Consultoria, porque eu já tinha uma rede de contatos, a pessoa já me conhecia, sabia do meu potencial, de tudo que eu era capaz de fazer, e por isso eu já ingressei diretamente numa oportunidade que talvez se eu não tivesse participado da empresa júnior eu não teria. Como o Rafael falou, a empresa júnior ela te dá várias oportunidades de networking, de experiências mesmo que você tem dentro do mercado. Então, você está diretamente ligado àquilo dali externamente. Então, você tem oportunidades, um leque de oportunidades que é muito maior do que você estaria numa empresa, trabalhando numa outra empresa. Então, o que a gente também consegue reter, também muitos empresários juniores, fazendo com que os ex-membros venham dar depoimentos, falar mesmo da sua trajetória, tanto como membro, quando foi membro, como também quando agora na sua carreira, o que ele está fazendo. Então, a gente também consegue fazer com que eles enxerguem um outro aspecto, fazendo com que a gente consiga reter esses talentos dentro da empresa. E por outro lado, esses talentos que saíram da empresa júnior,
A gente tem aqui lembrança de algum nome que hoje tenha alguma representatividade no cenário nacional, que tenha saído de empresa júnior? A gente tem diversas pessoas que já estão atuando em empreendimentos, em empresas... Você é uma, né? Pode ser, eu estou atuando na Luz Consultoria, é uma empresa que tem alcance nacional e eu estou trabalhando algum nome aí que seja de domínio... O último presidente da Brasil Júnior, Thiago Mitrô, ele está atuando atualmente na Fundação Estudar, que é uma fundação que tem alcance internacional e exerce um papel estratégico nela. Fora ele, existem diversas pessoas que já participaram do movimento também e que atuam hoje na Bain Company, Accenture e diversas outras empresas que também têm um alcance nacional. E eu acho... Empresário, lembra de algum? Empresário atuando hoje. Foi aquele Vicunha, não, aquele... Empresário, lembra de algum? Eu agora não me lembro de nenhum, mas eu sei de pelo menos 2 que têm tido uma representatividade no cenário nacional. A gente vai levantar. Isso aqui foi uma pergunta especificamente do Marcelo de Resende. Marcelo, a gente vai te mandar essa informação. Agora me falha a memória, mas eu tenho conhecimento de pelo menos 2. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que é muito interessante e que vem de um local que eu tenho um carinho muito grande, a Paraíba. É da Aline Neves. A Aline Neves faz uma pergunta que eu acho muito interessante a gente estar colocando aqui. E quando existe uma dificuldade de formação da empresa júnior, como é que a gente pode sensibilizar a instituição de ensino? Como é que a gente pode fazer acontecer? Se bem que a aprovação da instituição de ensino, ela deve ser feita para a gente poder ter no estatuto a sua ligação e ela ter o fornecimento e ela gerar o ambiente e o espaço em que a gente possa trabalhar, né? Então, é fundamental que tenha a aquiescência e a aprovação dela. Como é que a gente pode sensibilizar uma instituição de ensino, principalmente as privadas, né? Eu acho que quando a gente fala de instituição de ensino, a gente vai sempre cair naquele tripé: pesquisa, ensino e extensão. E eu acho que a empresa júnior é uma das atividades de extensão mais importantes que existem hoje, justamente para o desenvolvimento prático de tudo que a pessoa aprende. Então, eu acho que o primeiro argumento é esse. Você precisa, numa universidade, estar sempre pensando de que forma você está trabalhando a pesquisa, o ensino e a extensão. A gente tem um argumento que ele precisa trabalhar a extensão para estar contemplando todos os aspectos da universidade. Eu acho que o segundo é de você estar proporcionando para os seus alunos, e isso agrega valor para a universidade, mais oportunidades de desenvolvimento. Mas e quando não for uma universidade? For uma faculdade isolada ou um centro universitário? Ele está propondo valor, está agregando valor para o que ele oferece lá. A gente tem uma faculdade isolada. Se ela está oferecendo para os seus alunos uma oportunidade de desenvolvimento prático, é um diferencial para uma universidade que não esteja oferecendo isso. Você acha que a empresa júnior, ela fortalece a marca da instituição? Com certeza. E o mercado, como é que aceita a empresa júnior? Existe hoje, por parte do mercado, alguma restrição ou desconhecimento? Como é que a empresa júnior ou a Brasil Júnior, isso aí especificamente, o Aline, você pode estar entrando também no site da Brasil Júnior, que você vai pegar várias referências, não só como chegar às instituições de ensino, como também fazer a empresa júnior em termos de sua constituição legal, em termos de sua constituição fiscal, em todos os aspectos. Eu acho que o site da Brasil Júnior é um excelente local onde você pode estar fazendo, eu estou me falando para a Aline, mas para todas as pessoas que estão participando aqui com a gente, que é uma excelente referência, não só a Brasil Júnior, como também os estados que têm as suas federações específicas que fornecem e que prestam informações e que dão para a gente uma excelente possibilidade da gente ter uma empresa júnior consolidada e com pleno trabalho sendo realizado. Voltando aqui, vamos. Sim, não, veja bem, hoje o que nós temos mais crescendo no mercado é a média e pequena empresa, né, prestadora de serviço. E essas aqui, elas realmente utilizam a empresa júnior, exatamente pela colocação que foi feita. Eles não têm condição de pagar uma consultoria mais cara, muitas vezes os preços não são convidativos para uma empresa que está, e principalmente uma empresa iniciando. E aí a empresa júnior torna-se realmente um fator essencial para eles, né? Eles vão ter ali, vamos dizer assim, um custo menor e vão ter a ajuda de uma empresa júnior. Eu já vi testemunhos de empresários dizendo da importância da empresa júnior no lançamento de um produto, no lançamento de um projeto novo. Então, eles tiveram todo o apoio e toda a iniciativa vinda da empresa júnior e ele realmente só tinha a agradecer. Ele falou que realmente é o ideal para o empresário que está iniciando. Então, acho que nesse mercado,
como é o grande potencial hoje, né, são as empresas de pequeno e médio porte em prestação de serviço, acho que a empresa júnior tem aí uma associação perfeita, né? Acho que é o casamento perfeito aí, né? Vocês escutaram o que o Barros falou em relação às competências que vêm a ser geradas, né, ou que são necessárias no mercado de trabalho. Vocês acreditam que hoje a empresa júnior atende a todas essas competências ou alguma delas ainda pode ser melhorada? Eu acho que a maioria dos valores em si que ele falou em si, eu acho que a maioria, a empresa júnior, ela consegue desenvolver. Como eu disse anteriormente, a empresa júnior ela não só desenvolve você profissionalmente, mas também pessoalmente. Isso é uma oportunidade ótima que você talvez não teria em uma empresa normal, em que você talvez estaria fazendo estágio. Mas a questão dos valores, além de você desenvolver os seus valores, você também pode aprimorar os que você tem dentro de você mesmo. Isso, eu acho que um ponto muito legal também é que hoje já muitos processos seletivos e departamentos de recursos humanos preconizam e priorizam no seu processo seletivo pessoas que tiveram uma passagem por uma empresa júnior, justamente pelo que a gente já falou hoje, que ele já passou por diversas experiências que ele não vai ter que passar pela primeira vez ao entrar naquela organização. E isso facilita muito o processo de aprendizagem dentro da organização, desenvolvimento e obtenção de resultados, que eu acho que é o que qualquer processo seletivo está buscando, alguém que vai gerar resultado lá dentro. A empresa júnior tem planejamento estratégico? Tem planejamento estratégico, sim. Pelo menos o da Multi, eu participei do planejamento estratégico. Quando eu entrei na empresa, eu tive a oportunidade de participar do planejamento estratégico. E ele termina agora em 2012, no final de 2012. Então, a gente está sempre também fazendo a revisão do planejamento estratégico para que os membros também estejam alinhados, tanto com os valores, tanto também com as metas, os objetivos, os planos de ação que a gente tem dentro da empresa também, para que todos tenham o mesmo alinhamento. Isso, e mais uma vez a gente vai cair naquela história. Cada empresa júnior é uma empresa júnior. Normalmente, a grande maioria das empresas júniores tem planejamento estratégico para ter todo o seu desenvolvimento de uma forma organizada, mas às vezes a gente também encontra empresas júniores que estão num processo embrionário ainda de desenvolvimento, que pode não ter esse planejamento estratégico, mas já planejar alguma coisa em relação à construção desse planejamento. E como é que funciona, dentro da empresa júnior, a gestão do conhecimento, a transmissão de gestão para gestão, esse desenvolvimento? Como é que vem funcionando isso? Eu acho que esse é um dos grandes problemas que a empresa júnior enfrenta, é a gestão do conhecimento, porque a gente enfrenta muita rotatividade dentro da empresa. Então, pelo menos lá na Multiconsultoria, a gente trabalha com 1 ano de contrato. E se esse membro ele não tem esse valor de gestão do conhecimento dentro dele, ele não vai passar todo aquele conhecimento que ele tem para os outros membros que são os trainees que estão entrando na empresa agora. Então, a gente busca sempre ferramentas de qualidade que possam reter esse conhecimento mesmo dentro da empresa. Que ele não possa só ir para o mercado e levando esse conhecimento, mas que ele possa deixar também na empresa. Por causa desse problema que a Michelle citou, que eu acho que deve ser um dos principais em todas as empresas juniores, a alta rotatividade, na AIRA a gente conta com um departamento de gestão do conhecimento que trabalha justamente com ferramentas como o Wiki, para disseminação de todo o conhecimento informal dentro da empresa, além de relatórios de projetos, relatórios de atividades e toda uma forma de você trabalhar isso. Além disso, a gente sempre tem, quando existe a troca de diretorias da empresa, período de cogestão para que todo o conhecimento principal e mais importante da empresa, aquele conhecimento estratégico, seja repassado para os novos gestores da empresa e com isso a gente consiga manter uma continuidade das gestões e estar sempre alcançando um patamar maior de desenvolvimento. Essa questão da quebra, eu já tive a oportunidade de estar atuando em várias empresas juniores, não só como professor orientador, aqui mesmo dentro do CRA, a gente teve a oportunidade de conversar com muita gente ligada à empresa júnior. E uma das coisas que mais ressaltou em todas as conversas, em lástimas, queixas e preocupações, foi a inexistência de perpetuação desse conhecimento. Eu estou generalizando. E um dos problemas clássicos que a gente encontrava em todas as empresas juniores que a gente passou foi a dificuldade de obtenção da documentação que passava de uma gestão para outra, né? Ou seja, o conhecimento explícito, o registro disso era muito difícil. E isso leva, muitas vezes, a que a empresa júnior esvazie.
né? Então, a gente pode ter uma empresa júnior num ápice, num determinado momento, com alunos, com acadêmicos entusiasmados, cheios de boa vontade, querendo trabalhar, profissionais de talento, e num determinado momento, na mudança de gestão, por falta dessa documentação, a gente não tem a perpetuação. Eu pergunto a vocês, como é que a gente pode, nesta situação, resgatar uma empresa júnior, né, e fazê-la voltar ao seu desenvolvimento normal? Essa é uma pergunta que o Daniel Lima, de Conselheiro Lafayette, está fazendo. E eu achei interessante porque ela veio bem junto com o que a gente vinha conversando. Eu acho que é bem importante. Eu acho que, como eu citei, na área a gente tem o departamento de gestão do conhecimento, mas em qualquer empresa que não tem esse departamento, você pode trabalhar muito bem os processos. Então, quando você trabalha os processos de uma maneira bem estruturada e com o compromisso disso ser cumprido, ser documentado e ser repassado, e aí você tem diversas fórmulas de fazer isso, né? Metodologias. Tem o período de cogestão, você tem relatórios, e todo esse tipo de prática de gestão do conhecimento favorece que você não tenha essa quebra de uma gestão para outra. Caso isso aconteça, como ele falou, você tendo esse problema, é a questão dos novos membros buscarem esse conhecimento no passado, procurarem ex-membros para restaurar o conhecimento que já existia e com isso dar continuidade, com planejamento estratégico, com continuidade de ações, planos de ação bem focados, com diretrizes, metas, indicadores para saber se isso está sendo cumprido, e com o tempo você consegue restaurar a ordem. Deixa eu... Tem uma pergunta aqui da Ana Perla. Ela é estudante de administração da Universidade Estadual da Paraíba. E isso aí eu vou fazer para você, professor, e aí eu acho que você cobriria bem o tema. Ela pergunta o seguinte: como os alunos que estão iniciando o curso de administração e têm pouca ou quase nenhuma base com relação a técnicas e assuntos empresariais, podem atuar na empresa júnior? É interessante. Na verdade, eu diria que a própria universidade vai fornecer os conhecimentos teóricos, né? E muitas vezes os trabalhos feitos em sala de aula, a gente procura, na medida do possível, levar para a sala de aula algumas coisas do dia a dia, né? Então, quem viveu nas empresas certas experiências leva para a sala de aula. Por exemplo, nessa semana mesmo eu dou planejamento de RH, eu fiz um exercício com os alunos de como eles fariam para conseguir, vamos dizer assim, cumprir uma meta de planejamento de pessoas, vamos dizer assim, para uma determinada empresa, com uma certa situação que eles estavam vivenciando, né, que foi na década de 80 nas empresas petrolíferas, né? Então, obviamente que esse exercício é bem prático, é bem do dia a dia de uma empresa de RH. Então, eu diria que precisa, claro, do apoio do professor nesse caso, de um orientador, porque eles não vão chegar prontos, eles vão precisar realmente de conhecimentos, e para eles chegarem a fazer o teste, como foi falado, algumas empresas juniores fazem um teste bastante rigoroso, né? Eles têm que ter realmente um conhecimento. Então, não é uma coisa que se adquire de uma hora para outra. Eu diria que talvez nos primeiros períodos vai ser mais difícil. O aluno vai primeiro adquirir conhecimento para depois ele se colocar, vamos dizer assim, frente a um exercício desse, um teste, e poder competir com os demais colegas. Então, acho que leva aí pelo menos uns 2 períodos, no meu modo de entender, para ele adquirir pelo menos a base de conhecimento para que ele possa, então, ingressar na empresa júnior. Deixa eu mudar a perspectiva, mas não é impossível, é? Não, eu acho que são 2 pontos principais. Eu acho que o primeiro é o processo seletivo rigoroso. Então, por exemplo, na área, em muitas empresas juniores, você passa por uma prova, você passa por uma dinâmica de grupo, por uma entrevista e por uma etapa trainee. Antes dele ingressar propriamente dito na empresa júnior, e nessa etapa trainee ele já desenvolve um projeto, muitas vezes fictício, para começar a aprender mais, e normalmente depois que ele ingressa, ele passa por uma bateria de treinamentos para se desenvolver cada vez mais e ter as competências necessárias para poder atuar já nos seus primeiros meses dentro da empresa júnior. Foi como eu falei. O programa trainee, o processo seletivo das empresas juniores, eu acho que é bem mais rígido do que uma empresa mesmo fora mesmo do ambiente universidade. Então, essa questão dos treinamentos também a gente pega muito. Então, essa questão de desenvolvimento, com certeza o membro vai se desenvolver sim, mesmo ele estando no primeiro período. Com certeza ele vai ter uma gama muito mais, ele vai necessitar muito mais de informações. Mas não é impossível, como o Rafael falou.
Eu vejo tudo isso que a gente está conversando aqui, o sentido básico da empresa júnior. Né? A empresa júnior é uma instituição sem fins lucrativos, criada por acadêmicos, para o desenvolvimento de acadêmicos, em que eles vão explorar o conhecimento adquirido em sala de aula e trazido para a prática no desenvolvimento de suas atividades, dos seus trabalhos na empresa júnior, colaborando com pequenas e médias empresas, né, e com a sociedade de maneira geral. Então, eu vejo a empresa júnior aberta para todos os acadêmicos. Agora, concordo que nem todos os acadêmicos, por estarem em seus estágios iniciais, detêm conhecimento para ingressar de imediato na empresa júnior e desenvolver seus trabalhos. Mas aí tem a figura do trainee, né, que ele vai ingressar e ele vai desenvolver trabalho. Conta um pouquinho para a gente, já que a gente está tocando aí no trainee, como é que é essa ascensão da empresa júnior? Porque tem o trainee, você falou que era conselheiro, ex-presidente vai para o conselho. Como é que funciona esse plano de carreira, né, da empresa júnior? Então, lá na Multiconsultoria a gente tem um processo seletivo também com 3 etapas. As 2 primeiras são de dinâmicas de grupo. A terceira é a entrevista com o gestor da empresa, que seriam os diretores e o presidente. E depois vai para o trainee, que também é uma etapa eliminatória. E ali ele vai receber várias capacitações. E depois ele vira consultor ou gerente de projetos, porque quem entra na área de projetos já vira automaticamente gerente de projetos. E depois de 6 meses ou 1 ano, ele pode se tornar diretor ou presidente da empresa. É basicamente isso que acontece, é o plano de carreira dentro da Multiconsultoria. E também tem vários outros caminhos que ele pode seguir, que é coordenador de núcleos, que existe dentro da empresa júnior, coordenador de núcleo de ex-membros, núcleo de RS. Então, é basicamente isso o plano de carreira que a gente tem dentro da empresa. Isso. Na área, só complementando, você pode ser consultor ou gerente. Um nível acima, você pode ser diretor de diversas áreas, né? São 4 áreas no caso da área. Você pode ser diretor de marketing, diretor financeiro, diretor de recursos humanos ou diretor de projetos. E no nível acima você tem o presidente. E aí, até retomando um ponto que já foi falado hoje, que é o papel do conselheiro, que é um papel que eu exerço hoje na área, que aí ajuda muito na gestão do conhecimento. Você tendo conselheiros que já participaram de todo esse processo dentro da empresa, ele pode auxiliar a atual gestão a ter o conhecimento do que já aconteceu de bom, de ruim, o que pode ser melhorado, e com isso ter um direcionamento melhor para alcançar um bom... Deixa eu resumir isso aqui, ou pelo menos tentar. Quando a gente fala que o acadêmico de 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, eu acho que depois disso ele já está com o pé no mercado, né? Ele quer ingressar na empresa júnior, tocou-se aqui em vários momentos num processo seletivo rigoroso. Né? Tocou-se também no aspecto de que o acadêmico no 1º e 2º período não tem conhecimentos necessários para colocá-los em prática. Isso é exclusivo? A gente acaba excluindo pessoas que seriam boas na empresa júnior e que, de repente, por não estarem dentro dos critérios de bons alunos, né, não poderem participar da empresa júnior? A ideia é que não seja. Às vezes pode ser, a gente não pode tampar os olhos para a verdade e falar que são 1000 maravilhas sempre, mas de maneira geral, até a possibilidade de você ter uma etapa de trainee, essa etapa trainee são 3 meses normalmente, 2 meses que você fica dentro da empresa vivenciando a empresa. Isso possibilita até que pessoas que talvez não estivessem tão preparadas assim, se preparem e se desenvolvam ao longo desse processo seletivo justamente para estarem aptos a entrar. Às vezes pode não ser o momento da pessoa, mas uma coisa que também é muito positiva na empresa júnior, a grande maioria delas tem processos seletivos semestrais. Então, talvez se hoje não foi o seu momento de entrar na empresa júnior, daqui a 6 meses abre uma outra oportunidade para você, para que você se prepare mais, você recolha o feedback, por que você não passou daquela etapa, e daqui a 6 meses você mais preparado, tendo visto que você tinha uma falha, talvez que te impossibilitava, te excluir da empresa júnior. Naquele momento, você já esteja mais preparado e consiga entrar. Tem uma pergunta aqui da administradora Nilva. Empresas juniores também são oportunidades para instituições de ensino implementarem atividades complementares e alunos adquirirem conhecimento e carga horária? Essa eu respondo. Nilva, a empresa júnior, ela, se ajustada ao processo, como o Rafael já falou, de ensino, pesquisa e extensão, ela é um
instrumento valiosíssimo para a instituição de ensino se valer dessas coisas todas aqui que você falou. Ela pode estar desenvolvendo, junto com alunos, no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, de atividade de extensão. Ela pode, junto com os professores, em conjunto com seus coordenadores, instituição de ensino, estar desenvolvendo de atividades complementares. Agora, eu vou mais longe. A empresa júnior, ela pode, no 7º período, que geralmente acontece o estágio obrigatório, ela pode e deve fornecer o estágio para o acadêmico, honrar esses créditos que ele tem que cumprir dentro da universidade. Eu não preciso falar que eu sou um entusiasta, entusiasmado e de veras eu considero a empresa júnior um elemento preponderante que permite à instituição valorizar o seu ensino e valorizar o seu aluno, colocar no mundo do trabalho um profissional, um egresso profissional, administrador, bacharel e administrador, uma vez registrado aqui no nosso CRA, com plenas condições de exercer belíssimos trabalhos. Concorda comigo? Tranquilo. Eu acho que a empresa júnior ela vem, vamos dizer assim, cumprir uma missão muito importante, porque nem sempre as empresas, principalmente as empresas menores, estão capacitadas a fornecer estágio, né? Então, a empresa júnior, ela supre essa necessidade e ela permite que o profissional viva todas as experiências, que ele amadureça realmente, né, durante essa gestão dele, durante esse processo, né, e ele saia realmente pronto para enfrentar, vamos dizer assim, a concorrência natural que ele vai encontrar no mercado, um mercado bastante competitivo, como nós falamos. Então, acho que a empresa júnior é o patamar inicial que deveria, infelizmente, como foi colocado, a gente não pode atender a todos os alunos, mas o ideal era que todo mundo passasse por essa experiência antes de chegar ao mercado. Eu acho que isso nós teríamos aí profissionais muito mais gabaritados e muito mais bem preparados para o mercado. Deixa eu fazer uma outra pergunta, Barros. Tem aqui, no Brasil Econômico, de hoje, né? Segunda-feira, de segunda-feira, 12 de setembro. É hoje, né? É hoje. E fala assim, cresce entre empresas, disputa por profissionais com mais de 50 anos. E ele vem justificando, ele vem dizendo o seguinte: trabalhadores mais velhos são requisitados por oferecerem conhecimento e experiência que jovens ainda não adquiriram. A empresa júnior pode fortalecer no jovem a aquisição desse conhecimento mais não prematuramente, mais consistentemente no início de suas atividades acadêmicas? Sem dúvida. Quando eu coloquei aquela ideia de que nos primeiros períodos talvez fique mais difícil, né, o indivíduo entrar, é porque não é só a falta do conhecimento, é o amadurecimento como ser humano, né? Nós temos uma fase da vida em que nós vamos amadurecer, nós vamos nos preparar. Então, nem sempre o jovem está totalmente preparado, vamos dizer assim, para enfrentar as adversidades, para enfrentar as frustrações que vão surgir. Porque, como nós falamos, nem sempre as coisas funcionam do jeito que a gente imagina. Então, eu acredito que a empresa júnior realmente ela consiga, de alguma forma, dar ao jovem um amadurecimento. Além do conhecimento, eu acho que mais importante, como foi colocado aqui, é a timidez inicial, aquela dúvida em dar os primeiros passos. Então, a empresa júnior vai suprir isso, vai dar as condições para que o jovem se sinta seguro. Então, diante de um cliente, como foi colocado muito bem pelo Rafael, as primeiras vezes que eu mesmo, como profissional, enfrentei um cliente, não é fácil, né? Nós temos, às vezes, clientes que nos sabatinam, que nos colocam em posições realmente difíceis. Então, um jovem iniciante ter essa situação é complicado. E como eles já vivenciaram isso, eu acredito que eles vão de uma forma completamente diferente, muito mais maduros e muito mais conhecedores das dificuldades que uma empresa possa apresentar, no dia a dia de uma empresa. A gente está caminhando já para o nosso encerramento. Eu gostaria de pedir a cada um de vocês um conselho. Que tipo de conselho vocês dariam para quem hoje está em empresa júnior e para quem hoje não está em empresa júnior? Eu daria o conselho de você não ficar sentado na sua empresa júnior, ficar esperando algum projeto vir para você desenvolver. Tem muitos projetos internos que você pode se desenvolver também. Então, eu daria esse conselho: não fique sentado, tome a iniciativa, vá em frente, corre atrás daquilo que você quer assim, para o seu futuro. Eu falaria, para quem está dentro de uma empresa júnior, são 3 passos que eu gosto de citar sempre. Tenha amor ao que você está fazendo, trabalhe muito
e apresente resultados. Com isso, com certeza, você vai se desenvolver muito dentro da sua história em qualquer empresa júnior. Porque a gente falou diversos pontos aqui que são sensacionais de uma empresa júnior, mas eles não são nada comparados se você não tem a vontade de fazer e faça, né, de verdade. E o segundo ponto, para quem não está numa empresa júnior e é universitário, procure uma empresa júnior. Se não existe na sua faculdade, desenvolva, corra atrás, porque vale a pena, e procure auxílio de professores. E só para finalizar, para vocês que são professores e sabem da importância da empresa júnior, promovam isso, se engajem com o ideal do movimento de empresas juniores e procurem estudantes que também estejam alinhados a isso para criar uma empresa júnior dentro da sua universidade. Eu diria para o que ainda não está na empresa júnior, como foi dito aí por um grande executivo de uma empresa, você traçar uma meta e colocar então no seu dia a dia missões a cumprir diariamente para você atingir esse objetivo, né? Se faltou, como foi dito aqui, se você fez a primeira vez e não conseguiu o resultado, então procure desenvolver as suas deficiências, procure até junto aos seus professores uma orientação para o que está faltando, complemente isso e tente novamente, né? Eu acho que a persistência é uma qualidade importante no profissional. Então não desista na primeira tentativa. E para quem está, aproveite ao máximo. Procure tirar todo o proveito desse momento de conhecimentos, de troca de informação, de criar realmente sua network, como foi colocado, que é muito importante. Eu mesmo, como profissional, mantenho minhas networks, mantenho meus contatos, procuro estar sempre atualizado com o que vem acontecendo no mercado. O mercado, como nós dissemos, é dinâmico, ele muda a cada momento. E se nós não estivermos antenados, não estivermos participando do que está ocorrendo, a gente fica realmente fora do processo. Essa acho que seria a grande condição. Bom, eu tenho aqui, só para a gente concluir, não tem mais nenhuma pergunta aqui. Daniel Lima, quem não passou por uma empresa júnior perde muito no mercado? Daniel, eu sinto, né, nessa sua pergunta aqui uma certa preocupação. Perder muito não ganha não, mas também não ganha. Não perde nada, mas também não ganha nada. Na verdade, participar de uma empresa júnior, né, é uma oportunidade que a gente tem, que o acadêmico tem, que o professor tem, de se interar com determinados mecanismos práticos que não são vistos na sala de aula. Quando a gente vai para uma sala de aula, eu, enquanto professor, chego lá, eu vou citar a minha experiência. Eu vou apanhar um estudo de caso e debater um estudo de caso, relatando a experiência de um outro profissional ou de uma outra empresa. Isso significa que eu estou passando conhecimentos e vocês ouvindo os conhecimentos por um retrovisor. Na verdade, quando a gente vai para a empresa júnior, a gente não vai só ouvir, não mete o dedo na tomada que leva choque. Você vai meter o dedo na tomada, vai levar choque. Aí você vai aprender. E aí essa experiência, essa aprendizagem significativa vivida na pele é fundamental. Agora, se organizações valorizam ou não a atuação da empresa júnior, um dia a gente vai ter isso mais definido. Nós, aqui da Comissão de Estudos sobre as Empresas Juniores, estaremos desenvolvendo uma pesquisa justamente para termos essa informação. O tempo de contratação de alguém que participou da empresa júnior é menor do que alguém que não participou? O CR é maior ou menor? Ou seja, alguns questionamentos a gente vai estar levantando e em breve, até o final do ano, início do ano que vem, a gente deve estar com esse trabalho feito pela comissão. Mas 3 pontos aqui eu gostaria de destacar. Não sei se todos têm conhecimento, se não têm, deveriam ter, e aqueles que têm vão concordar comigo. O item 8 das diretrizes curriculares do curso de administração é direto quando diz que o acadêmico de administração deve se preparar para as atividades de consultoria. São 8 itens e o 8º diz isso. E dentro das escolas não vemos nem como obrigatórias, nem como optativas, nem como eletivas, atividades ligadas ao campo da consultoria e principalmente no ensino da consultoria. Vai aí uma crítica não só às instituições, como fundamentalmente também para as empresas juniores, que poderiam estar promovendo esse ensinamento como uma atividade complementar dentro das suas instituições. Segundo, como fortalecimento do movimento, buscar a integração entre instituições de ensino e professores, principalmente das instituições privadas. Eu tenho certeza que inúmeros colegas estarão aqui me ouvindo e vão concordar comigo. Muitos têm interesse,
mas falta apoio da universidade, não em termos de remuneração, mas em termos de respeito, em termos de valorização desse profissional que estará doando parte do seu tempo na atividade de empresa júnior. E, finalmente, como forma de ampliar o apoio com instituições de classe, construir uma rede para compartilhamento de informações. E, neste aspecto, Conselho Regional do Rio de Janeiro, com a minha coordenação e com a colaboração do Rafael, da Michele, do Rafael, nosso colaborador interno aqui no CRA, temos conduzido a comissão de estudos sobre empresas júniores com esse sentido de buscar a integração. Quem não é do Rio pode se corresponder com a gente por e-mail à vontade. Pode mandar e-mail aqui para o nosso CRA, que estaremos à disposição para responder todas as questões que surgem. E por falar na comissão, cabe aqui um pequeno anúncio. Dia 15, agora, quinta-feira, às 13 horas, nós estaremos realizando o 3º encontro da Comissão de Empresas Juniores e estaremos debatendo o tema de Sistema Nacional de Inovação e contribuição das universidades no processo de inovação aqui no Brasil. Quem estará aqui conosco é o presidente do INPI, Dr. Jorge Ávila, que fará a palestra e depois debaterá com todos os participantes, né, as questões relacionadas a esse aspecto da inovação e a contribuição da universidade, mais especificamente da empresa júnior, neste processo. Quero agradecer em meu nome, Antônio Andrade, vice-presidente de Educação, Estudos e Pesquisas desse CRA Rio de Janeiro. Agradecer em nome do nosso presidente Wagner Siqueira e de todos os demais conselheiros a participação de Michele, de Rafael e de Barros nesse nosso debate. E estamos aqui, não só nessa plataforma, mas constantemente preocupados com a atuação da empresa júnior. E quem quiser mais informações, estamos à disposição. Muito obrigado, muito obrigado. Queria agradecer também a equipe técnica que nos ajudou nessa nossa plataforma. Obrigado. Uma despedida aí de vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Fica a dica para todo mundo que não participa de empresa júnior, procure, busque, que você com certeza vai se desenvolver. Muito obrigada também pela atenção de todos. E como o Rafael falou, busque sempre o seu desenvolvimento, seja na empresa júnior, seja em outras empresas também. Ok, agradeço aí também a participação, o convite, acho que foi muito boa, muito proveitosa para todos e espero que vocês tenham aí também aproveitado os ensinamentos. Muito obrigado, até um outro dia. Tchau. Chegamos ao final do debate sobre o tema Transformando a Academia em Prática de Mercado. Agradecemos aos internautas e ouvintes da Web Rádio CRA-RJ pela participação. E não perca, a próxima transmissão da Plataforma do Conhecimento ocorrerá no dia 20 de setembro com um grupo de excelência do CRA de São Paulo sobre o tema Coaching. Participe!